Fala galera, professor Dudu do Tudo Mastigado. Estamos de volta para continuar aquela nossa conversinha a respeito de leitura e compreensão textual, leitura, compreensão e interpretação de texto, galera. Beleza? Lembrando que durante esse semestre, durante o curso, a gente vai estar falando bastante sobre interpretação de texto. Então, caso seja interessante a você, dá aquela clicada no nosso site www.tudomastigado.com.br e dá uma olhadinha no nosso material. Aposto que vai ser de grande ajuda, beleza? Galerinha, continuando nossa conversa, eu quero que vocês percebam que existem alguns comandos comuns. Eles são comuns, comandos que vão sempre se relacionar à compreensão ou comandos que vão se relacionar à interpretação textual. Como aconteceu nos itens que a gente respondeu no bloco anterior. Tinha, por exemplo, eu até parei para comentar, o percebe-se. O percebe-se vai estar se relacionando com a ideia de você compreender o seu texto. O enunciado pede, o enunciado quer saber se você entendeu o que o texto estava te dizendo. Então, tem alguns comandozinhos que são bem comuns. Um deles, como eu acabei de falar, o percebe-se. O percebe-se é um comando de compreensão. Percebe-se. Porque é aqui que a gente vai fazer aquela separação que eu estava comentando, que eu venho comentando com vocês. Às vezes, a questão quer que você interprete. E ao interpretar, você cria sentido. Eu comentei. Interpretar é criar sentido. Às vezes o texto quer que você crie um sentido, utilizando a leitura, mais seus conhecimentos prévios, experiências, vivências. Às vezes não. Às vezes o texto não quer que você faça essa relação. Ele só quer saber se você entendeu a ideia central. Assim como percebe-se, vocês podem encontrar também o observa-se. Todos esses vão ser comandinhos que tratam com você da compreensão textual. Observa-se, percebe-se, percebe-se, observa-se, segundo o texto. Segundo o... Aí você pode pegar aqui, segundo o texto, segundo personagem, segundo narrador, ou às vezes, no caso de uma poesia, segundo o eu lírico, segundo o poeta, segundo a tendência romântica, a tendência realista. Tudo isso pode acontecer dentro das questõezinhas para trabalhar com você esse tipo de coisa. Beleza? E do mesmo jeito que a gente tem termos que se relacionam com a compreensão, a gente tem alguns terminhos que vai se relacionar com a interpretação. Aí sim, é você ler, aplicar seus conhecimentos, chegar a um sentido, criar um novo texto. Por exemplo, a gente pode pensar no depreende. Depreende-se. Infere-se. São terminhos que acabam trabalhando agora a interpretação textual, beleza? Interpretação textual, o depreende-se, infere-se, subentende-se. Todos estes são terminhos que vão se relacionar agora com a interpretação. Então, às vezes o item quer uma simples compreensão, às vezes o item quer a completa interpretação. Puxando isso aqui, vai ajudar você, ciências humanas, linguagens, mas puxando especificamente para a parte de linguagens, especificamente para o Enem,
ele pode querer saber de você questões acerca de conhecimento linguístico. Então ele pode conversar com você coisas como gênero textual, função, variação linguística, linguagem verbal ou não verbal. Ele questionar muito sobre a linguagem. O Enem adora trabalhar estrutura. Ele adora que você entenda o texto mesmo antes de lê-lo completamente. Você identificar o gênero, a função, a linguagem empregada, a variação linguística. Tudo isso é algo muito comum para a prova do Enem. Então você precisa ficar muito atento a tudo isso. Belezinha? De qualquer maneira, além dos termos que ajudam a gente a compreender o que a questão quer de você, existem alguns pequenos erros de leitura. Alguns erros de leitura que podem atrapalhar o seu entendimento e, mais que o seu entendimento, pode atrapalhar a sua interpretação. Então, alguns erros comuns de leitura. A extrapolação. Mais do que extrapolar, exagerar. A extrapolação nada mais é que você, por conta de seus conhecimentos prévios, você não fazer uma leitura imparcial. E você aumenta elementos, e você exagera fatos e atrapalha a sua interpretação, atrapalha o seu entendimento sobre o texto. É você colocar no texto coisas que não estão lá. É você dar ênfase onde não existe ênfase. Então é preciso ter muito cuidado para fazer uma leitura clara, objetiva e, antes de qualquer coisa, uma leitura imparcial, galera. Muito cuidado. Do mesmo jeito que você pode exagerar, extrapolar, você pode suavizar, você pode relativizar, você pode diminuir. Reduzir, relativizar. Esse é um pecado muito complicado de você cometer na hora da sua prova, na hora de ler, na hora de interpretar e resolver as questões. É você pegar, por exemplo, uma tragédia onde morreram 16, 30 pessoas, 56 pessoas morreram numa triste tragédia, e você vai e pensa, morreu umas pessoinhas lá, morreu, passou. Vida que segue. Leitura atenta, leitura imparcial, galera. Aqui você precisa estar muito, muito atento ao trabalho que você está fazendo. Você precisa estar atento para não reduzir, não relativizar informações. Imparcialidade na hora da leitura. Muita atenção. Beleza? E você ainda pode bagunçar tudo. Você pode confundir. Você pode inverter. Uma leitura atenta evitaria todo e qualquer desses 3 errinhos comuns. Muito comuns, gente. A pessoa lê de maneira desatenta e ela entende, muitas vezes, justamente o contrário daquilo que deveria ser entendido. E ela vai errar a questão. E ela vai colocar uma informação, ela vai montar uma argumentação equivocada na redação. Então, galera, eu tô aqui para ficar batendo na mesma tecla e lembrando você aí o tempo inteiro da leitura atenta da questão. E mais uma vez, galera, vou dizer uma coisa, vou dizer isso. Senhores, leitura é muito importante. Então, se você não tem o costume de ler, vamos mudar essa coisa aí. Vamos mudar isso aí. Vamos adquirir o hábito da leitura. Especialmente redação, para a prova do Enem, que é uma prova bastante contextualizada. Você tem que estar acompanhando atualidades. Leia sites, se informe, pratique a leitura, belezinha?
E, como não podia deixar de ser, não vamos conseguir trabalhar leitura e interpretação sem leitura, sem resolver questõezinhas. Então, dá uma olhadinha nessa questão aqui. Tampe a panela. Parece conselho de mãe para a comida não esfriar, mas a ciência explica como é possível ser um cidadão ecossustentável adotando o simples ato de tampar a panela enquanto esquenta a água para o macarrão ou para o cafezinho. Segundo o físico Cláudio Furukawa, da USP, a cada minuto que a água ferve em uma panela sem tampa, cerca de 20 gramas do líquido evaporam. Com o vapor, vão embora 11.000 calorias. Como o poder de conferir calor do GLP, aquele gás utilizado no botijão de cozinha, é de 11.000 calorias por grama, será preciso 1 grama a mais de gás por minuto para aquecer a mesma quantidade de água. Isso não pode parecer nada para você ou para um botijão de 13 quilos, mas imagine o potencial de devastação que um cafezinho despretensioso e sem os devidos cuidados pode provocar em uma população como a do Brasil. 54,6 toneladas de gás desperdiçados por minuto de aquecimento da água, considerando que cada família brasileira faça um cafezinho por dia, ou 4.200 botijões desperdiçados. Super interessante, São Paulo, 2007. Vamos ver o que o item quer saber da gente. Segundo o físico da USP, Cláudio Furukawa, é possível ser um cidadão ecossustentável adotando atos simples. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida. Volta aqui, galera, volta aqui. O Enem, por mais que também trabalhe com esses elementozinhos, é muito comum do Enem ele colocar uma oração e os itens da questão completarem essa oração. Como se fosse uma questão de completar a lacuna. Beleza? Então, muita atenção no que você está lendo. Volta para o item. É um argumento utilizado pelo físico para sustentar a ideia de que podemos contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta, tampar a panela para a comida não esfriar, seguindo os conselhos de mãe. Galera, leitura atenta. Leitura atenta. Isso aqui é uma piadinha que ele faz no texto. Sobre quando ele coloca para você que tampar a panela é importante não só para esfriar a comida, para não esfriar a comida, como antigos conselhos de sua mamãe. Então, só leitura atenta. B. Reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados. C. Analisar o calor do GLP, aquele gás do botijão, enquanto a água estiver em processo de ebulição. D. Aquecer líquidos utilizando os botijões de 13 quilos, pois consomem menos. E. Diminuir a chama do fogão para aquecer quantidades maiores do líquido. Galera, volta no texto. Ele está falando justamente do desperdício do gás quando você reduz a quantidade de calorias, quando você deixa a tampa da panela, quando você deixa a panela sem tampa. Não, desculpa, confundi a ordem das coisas. Quando você deixa a panela sem tampas. Então, aqui é justamente a tal da leitura atenta. O que ele quer de você é justamente que você repita o argumento que foi aplicado pelo físico Cláudio Furukawa, a de que reduzir a quantidade de calorias fervendo a água em recipientes tampados para contribuir para melhorar a qualidade de vida no planeta. Então, galera, interpretação de texto é leitura atenta, é seguir aqueles 4 passinhos que eu conversei com você no bloco anterior. Belezinha? Dá uma olhada nessa aqui. Afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista ou assistindo à TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia não descansa, quer vender roupas esportivas, propagandas de academia, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, dietas, uma relação infindável de materiais, equipamentos e produtos alimentares que, por trás de toda essa parafernália,
impõe um discurso do convencimento e do desejo de um corpo belo, saudável e, em grande maioria, de melhor saúde. Rodrigues e Galvão, Educação Física na Escola. Em razão da influência da mídia no comportamento das pessoas no que diz respeito ao padrão de corpo exigido, podem ocorrer mudanças de hábitos corporais. A esse respeito, infere-se. Olha aí, galera. A esse respeito, infere-se do texto que é necessário o quê? Então aqui ele já é uma questão que usa o terminho que eu conversei com vocês, que usa o infere-se, algo que a gente vai trabalhar no texto, o comando de interpretação. Então observa, infere-se do texto que é necessário reconhecer que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável. Valorizar o discurso da mídia, entendendo-o como incentivo à prática da atividade física para o culto do corpo perfeito. Diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a saúde e a integridade corporal. Atender aos apelos midiáticos em prol da prática exacerbada de exercícios físicos como garantia de beleza. Identificar os materiais, equipamentos e produtos alimentares como caminho para atingir o padrão de corpo idealizado pela mídia. Galera, presta atenção no item A. Reconhecer que é indicado pela mídia a respeito da influência da mídia no comportamento das pessoas. É importante reconhecer o que é indicado pela mídia como referência para alcançar o objetivo de ter um corpo belo e saudável, valorizar o discurso da mídia, entendendo como incentivo à prática da atividade física, diferenciar as práticas corporais veiculadas pela mídia daquelas praticadas no dia a dia, considerando a integridade corporal e a saúde. Galera, todos os três itens têm palavrinhas-chave. A, reconhecer. B, valorizar. E C, diferenciar. É preciso saber diferenciar o que está na mídia unicamente com o grande ideal de venda. Ele quer convencer você a fazer aquela dieta milagrosa, a você comprar o equipamento de ginástica ideal que vai te dar um corpo perfeito em 3 dias. Não, você precisa saber diferenciar o que pode ou não fazer bem para você. Se preocupando com o quê? Se preocupando com saúde e integridade corporal. Especialmente por quê? Porque normalmente a gente está trabalhando com o quê? Nessas propagandas que a gente vê na televisão. Aquele ideal de beleza, o tal ideal de beleza imposto pela sociedade. Então, o que a gente pode assumir é que, o que a gente pode entender, o que é preciso compreender do texto é que a gente deve saber diferenciar, levando em consideração o quê? Saúde e integridade corporal. Belezinha? Então, leitura atenta. Até porque, olhando o texto novamente, a gente consegue perceber um tonzinho de ironia no que ele fala, especialmente quando ele fala, afinal, abrindo um jornal, lendo uma revista, assistindo TV, insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A gente já sente um tonzinho de ironia aí. Beleza? Então, item C. E observa esse itemzinho. Está no nosso caderno de redação, nossa apostila de redação. O Jornal do Automóvel, um dos cadernos do Diário do Povo de Campinas, trazia a seguinte notícia. Que flagra, o JA descobriu, Jornal do Automóvel, descobriu os primeiros veículos importados da Ford em Campinas. São eles 3 minivans Explorer que deverão ser lançadas no Brasil até o final desse mês. O Jornal do Automóvel flagrou nesta semana a chegada dos primeiros veículos importados da Ford para o Brasil e que serão vendidos em Campinas pela Forbrasa. Foram 3 minivans Explorer que deverão ser lançados oficialmente pela Ford do Brasil até o final desse mês. A data ainda não foi divulgada, mas o lançamento será simultâneo em todo o país em 16 concessionárias autorizadas. A Explorer é apenas o primeiro modelo de passeio que a Ford traz para o Brasil depois da liberação da importação de veículos. Como a Ford,
ainda não promoveu o lançamento nacional dos veículos. Os que vieram para Campinas estão sendo guardados na loja da Forbrasa. Quem passa pelo lado de fora não enxerga os automóveis, mas é visível a mudança que a loja está sofrendo para abrigar a nova loja e assistência técnica especializada. Vamos lá. O primeiro parágrafo da notícia presta-se à seguinte interpretação. Os 3 primeiros carros importados pela Ford, 3 minivans Explorer, vieram para Campinas. Com eles, a Ford fará em Campinas o lançamento nacional dos importados Ford. O restante do artigo fornece informações parcialmente diferentes. A. Transcreva as passagens que desmentem essa interpretação. Aqui ele está jogando com a coisa da interpretação. Beleza? Porque ele está dizendo que os 3 primeiros carros importados pela Ford, 3 minivans Explorer, vieram para Campinas. Com ele, a Ford estará em Campinas no lançamento nacional. Então, o que vai acontecer? Presta atenção aqui. O lançamento será simultâneo em todo o país em 16 concessionárias. Ele fala no texto para a gente. Por quê? Porque o início, quando a gente lê só o início do texto, a gente pode chegar à conclusão, sem problema, a gente pode chegar à conclusão de que só vai acontecer em Campinas. E esse trechinho aí vai desmentir. Então, uma leitura superficial poderia fazer você deixar passar esse trechinho. Beleza? Justamente o que o item B vai pedir de você. A leitura da segunda parte do texto leva o leitor a mudar a sua primeira impressão. Essa coisa de que vai acontecer só em Campinas. Justamente esse trechinho vai te salvar aqui também. Porque você percebeu que o lançamento será em todo o país, em diferentes concessionárias. Tranquilo? Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Galera, então eu só queria complementar com vocês alguns problemas que podem vir ou não a acontecer na hora que você está lendo o seu texto, problemas que você pode vir a ter caso você não entenda o que o item está pedindo de você. Então, mais uma vez, vou falar. Galera, leitura atenta. Leitura atenta, tranquilo, encontra os sentidos, encontra a ideia central dos parágrafos, as ideias secundárias. Procura melhorar o seu vocabulário lendo. Quanto mais você lê, mais fácil fica, mais fluida fica a sua leitura. Belezinha? Foi um prazer estar com os senhores. Eu volto semana que vem para a gente conversar um pouco mais, beleza? Foi um prazer. Até a próxima. Tchau.